Agradeço também a todos os participantes que vieram aqui, tanto para adquirir os novos conhecimentos e, sobretudo, prestigiar os palestrantes que virão a esse palco. Nesse ano de 2023, além da comemoração dos 60 anos de realização de exposição agrícola e aos 115 anos da imigração japonesa para o Brasil, a gente comemora também o aniversário de uma década do AgroInovaTech. Esse simpósio, ele é resultado da idealização do Dr. Tumoro Cera, em parceria à Expo Japão e diversos profissionais, estudantes e colaboradores que proporcionaram esses 10 anos de difusão de informações que visaram sempre incentivar o uso de tecnologias e inovações no meio agrário. Assim, é com imenso prazer que dou início ao 10º AgroInovaTech e passo a palavra para o criador e idealizador do simpósio, Dr. Tumoro Cera. Bom dia. Obrigado por ter vindo prestigiar e principalmente esperamos debate e nós estamos trazendo, esperamos um esforço aqui para trazer coisas bastante inovadoras como essa primeira palestra, né? 5 palestrantes realmente é do interesse geral da agricultura. Nós estamos aqui na 10ª edição da AgroInovaTech e o objetivo foi de dar uma evolucionada na 60ª Exposição Agrícola Tradicional da ACEL. E no caso seria a parte tecnológica. Antes era tradicional de exposição de produtos que traria bastante produtos novos, muitas vezes trazidos de fora, genótipos novos, que seriam genótipos que futuramente novos agricultores familiares, agricultores da região precisariam utilizar. Agora, nesse momento, estamos na 10ª edição para dar continuidade a esta contribuição para dar um avanço em termos tecnológicos. Então, em vez de agricultura tradicional, nós já estamos passando a agricultura sustentável e agora nós estamos também na agricultura orgânica e virando também para agrofloresta, com sinergismo, Não é só parceria, sinergismo em que até as bactérias são indispensáveis para essa nova agricultura. Então, no sinergia, sem as bactérias, não teria vida, porque a base da vida a síntese das proteínas, estaria na raiz da planta, Então, com isso aí, teria 40 minutos, 40 minutos para exposição e o resto do tempo seria para debate, perguntas e apresentar suas próprias ideias. Os participantes que são altamente qualificados, então poderia fazer um intercâmbio de experiências nessa área, nesse tema dessa palestra. Então, bom proveito. Bom, e para dar início às palestras da manhã deste sábado, eu convido aqui ao palco o engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia, senhor Onaur Ruano. Onaur é ex-pesquisador do IAPAR, o atual IDR Paraná, o qual também foi presidente nos anos de 2003 a 2005. Além disso, atuou também como secretário nacional da Segurança Alimentar e Nutricional no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal. E atualmente é consultor autônomo de políticas públicas para essa mesma área. Passo então a palavra para o senhor Onaur Ruano, que irá proferir a palestra intitulada Obtenção de óleos essenciais e hidrolatos de plantas. Muito obrigado, bom dia. Você pode me ajudar aí? Só fazer um pequeno reparo. Atualmente eu não estou como consultor, já fui consultor, mas eu hoje sou agricultor agroecológico e estou nessa condição profissional de praticante da agricultura desde de ser agricultor. Eu agradeço muito o convite que foi formulado pelo Tumoro Cera, bem nosso de muito tempo, trabalhamos juntos muitos anos e somos praticamente da primeira geração de pesquisadores do IAPAR, fiz carreira no IAPAR. E
Estou muito honrado de poder estar aqui compartilhando com vocês uma experiência que eu espero que possa ser do interesse de muita gente aqui, como uma das possibilidades dentro da pequena agricultura familiar. Nós chamamos de projeto Ubuntu, vamos discorrer sobre isso aqui nesses até 40 minutos, e um modelo de gestão, de articulação de famílias agricultoras com o objetivo de obtenção de óleos essenciais e hidrolatos. E no decorrer da nossa apresentação aqui, vocês podem se sentir muito à vontade para interromper a qualquer momento, para colocar alguma opinião, fazer algum esclarecimento que se apresente necessário. Bom, inicialmente já teve uma certa introdução de quem sou eu na fila do pão. Meu nome é Onaú Ruano, eu sou engenheiro agrônomo por formação, fiz carreira no Instituto Agronômico do Paraná, no IAPA. Trabalhei ali durante 30 anos, me aposentei em 2008 e nesse período também dividi atividades com gestão de política pública, tanto no âmbito municipal, aqui em Londrina, quanto no estadual, quanto no federal. Sempre ou na segurança alimentar e nutricional ou na agricultura familiar. Esses foram meus espaços de atuação. E gosto de reconhecer que hoje eu cheguei ao topo da minha carreira, que é ser um agricultor agroecológico. Isso é para mim a consideração de ter atingido aí o topo da minha carreira, né? E venho de algum tempo já me dedicando à obtenção de óleos essenciais e hidrolatos dentro desse projeto que nós vamos apresentar aqui, que articula famílias de agricultores agroecológicos, alguns com certificação de conformidade orgânica e todos eles já iniciando ou num processo já consolidado de sistema agroflorestal agroecológico. Então essa é a base nossa de estruturação da produção de sistemas agroflorestais, trabalhando com plantas aromáticas, condimentares e medicinais e algumas alimentícias também que fazem parte desse estudo. A gente quer passar por alguns conceitos, porque óleos essenciais e hidrolatos, a maioria de vocês certamente conhecem, tem proximidade, mas são produtos relativamente novos no uso comum das pessoas, né? As pessoas ainda confundem essências com óleo essencial, confundem só a questão do aroma, do perfume, e às vezes não enxergam as funções terapêuticas que os óleos essenciais e os hidrolatos têm, os benefícios que eles podem trazer para a saúde, muito além de serem apenas aromáticos, né? E fazerem parte de composição de cosméticos, de perfumes, da saboaria artesanal principalmente, mas essa informação, esse ponto de discussão eu acho muito importante, que é como nós nos inserimos nesse mercado de produção de óleos essenciais e hidrolatos, visando exatamente produzir produtos que tenham qualidade e condição de chegarem a serem utilizados como terapêuticos. Essa é a nossa função. Então, a primeira pergunta que se faz é se óleos essenciais e hidrolatos são terapêuticos. Uma primeira, talvez, esclarecimento adicional, eu vou procurar ir caracterizando alguns termos que a gente utiliza aqui, por não estar assim no jargão comum das pessoas, mas se eu estiver repetindo coisas que vocês já saibam, me desculpe, mas para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Quando você destila uma planta, quando você colhe a planta, coloca no destilador e faz a destilação dessa planta, no processo de condensação, no decorrer da palestra a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente obtém duas frações ao final. Uma fração é uma fração aquosa, que nós chamamos de hidrolato. A água ferveu, passou dentro do equipamento
Nós temos uma fotografia do equipamento mais à frente, passa pela massa de plantas, e esse vapor que agora extraiu da planta todos os seus voláteis e os indissolúveis, ele é condensado e você tem a forma líquida novamente coletada. E aí tem duas frações, uma fração oleosa, que é o óleo essencial, e uma fração aquosa, que é o hidrolato. Também chamado de água bioativa, de água floral, de hidrossol. Tem uma série de terminologias aí para essas águas bioativas obtidas a partir do processo de destilação. Alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente entender esse processo como um todo, é que essa conceituação que eu trago aqui é a conceituação oficial que é adotada pela Anvisa para entender o que é uma planta medicinal, o que é uma droga vegetal, o que é um derivado vegetal e, finalmente, o que é o nosso óleo essencial. Então, a planta medicinal todos vocês conhecem de alguma forma ou fazem uso de alguma forma, mas é a planta in natura que tem uma finalidade terapêutica. Essa é uma planta medicinal. Óbvio que essa finalidade terapêutica, ela precisa ser reconhecida e certificada de alguma forma. Não é qualquer planta que pode ser utilizada, e tem um risco muito grande, às vezes, de você utilizar plantas baseadas apenas no nome comum e na passagem por tradição de uma pessoa para outra, e às vezes o nome comum ele se refere, o mesmo nome, a espécies diferentes. Então todo mundo aqui conhece a expressão cidreira, e já tomou chá de cidreira. Agora, qual cidreira que se tomou esse chá? A Líbia alba é uma planta que é chamada cidreira de arbusto. O capim cidreira, que é o Cimopogon citratus, é chamado de capim cidreira. Você tem uma série de outras plantas, como a melissa, por exemplo, melissa officinalis, que às vezes é referida também comumente como cidreira. Você tem 3, 4, 5 espécies que, dependendo da região, são chamadas de cidreira e, na verdade, são espécies diferentes. Esses exemplos que eu dei, todos eles têm função terapêutica e são medicinais, mas às vezes você pode encontrar alguma planta com um nome comum que se refere erroneamente a uma planta que não é medicinal. Pois não? Melaleuca, se encaixa? Se encaixa, mas a melaleuca não é... Nós vamos falar da melaleuca logo aí. Melaleuca alternifolia é uma das plantas que a gente destila, só que ela não tem o nome comum de cidreira. É uma planta que o nome comum dela normalmente é utilizado no nome em inglês, que é tea tree. Esse nome é o mais chamado, mas nós chamamos ela de melaleuca. Então, essas conceituações são as conceituações oficiais que estão nas RDCs da Anvisa. Portanto, quando a gente pega a planta in natura, ela é chamada de planta medicinal. Quando você faz, por exemplo, eu colho a planta, as folhas do capim cidreira, pico ele, desidrato e tenho ele pronto para fazer chá. Aí eu já não tenho mais a planta medicinal na conceituação da Anvisa, eu tenho uma droga vegetal. Ou seja, não houve nenhuma modificação nem extração de parte da planta, apenas um pequeno processamento dela, que foi a desidratação. Essa desidratação pode ser natural, feito ao sol, ou um local como esse aqui, se você pendurar um saquinho de flora com a planta picada, tendo ventilação, ela vai desidratar e ficar própria para uso. E aí, então, você tem a droga vegetal, que é a chamada, o nome oficial para que você compra como chá na farmácia, enfim, em qualquer lugar. E você tem o derivado vegetal, é quando você já extraiu da planta algum composto para utilizar em outro. Então, por exemplo, cúrcuma longa, que é o açafrão da terra. Você tem um complexo de compostos ali que tem efeito anti-inflamatório espetacular. Você pode usar ele in natura, pode usar ele fatiado seco, pode usar ele picado, pode usar o pó, pode usar o óleo essencial e pode usar o hidrolato da cúrcuma. A cúrcuma longa é uma planta originária da Índia, fantástica. Todos vocês devem conhecer ou fazer uso do açafrão da terra, que deixa... Eu estou até com a mão meio amarelada aqui, que agora está entrando na época da colheita e a gente está processando o açafrão da terra.
Dentro dessa planta tem um princípio ativo que é chamado curcumina, que é o agente majoritário e principal para dar o efeito anti-inflamatório que tem a cúrcuma, assim como o corante dele também, que é um corante natural muito forte. Então, quando eu estou consumindo a cúrcuma in natura, eu estou consumindo uma planta medicinal, ou para fim terapêutico como anti-inflamatório. Se eu desidrato aquela mesma cúrcuma, fatiando ou não, e vou consumir, eu estou consumindo uma droga vegetal, que já não é mais a planta medicinal in natura. E se eu destilo ela, ou faço uma extração com álcool, com qualquer outro solvente, para obter a concentração da curcumina, eu já estou com um derivado vegetal. Então, esses conceitos, só para que a gente vá nivelando aí o nosso entendimento geral do que é utilizado hoje nesse mundo da fitoterapia e das plantas medicinais. E, finalmente, o fitoterápico, o que é? O fitoterápico é quando você já fez, a partir da matéria-prima vegetal, seja ela aquela original, seja uma droga vegetal, você utiliza essa planta como matéria-prima e aí você vai ter os compostos que são manipulados a partir dessa planta original. Então, por exemplo, no exemplo anterior nosso da cúrcuma, se a cúrcuma, após ser desidratada, moída, peneirada, virou pó, ela for numa farmácia de manipulação, colocada dentro de uma cápsula, e você comprar, como tem no mercado, cápsulas, a cúrcuma em pó, em cápsulas, você está comprando um fitoterápico, porque ela já foi padronizada dentro de uma quantidade fixa de X miligramas por cápsula, etc., com uma recomendação terapêutica de 1, 2 cápsulas por dia, etc. Então, nós estamos falando de um medicamento que é um fitoterápico obtido a partir de uma daquelas formas anteriores da minha planta medicinal original que estava lá em cultivo. Plantas produzem óleos essenciais. É muito comum a gente ouvir e falar que lá no projeto Ubuntu o pessoal lá faz extração de óleo essencial de planta. Na verdade, a planta não produz óleo essencial. A planta produz um conjunto muito grande de substâncias que são voláteis, que têm função para a planta no seu ecossistema. Isso vem de um metabolismo chamado metabolismo secundário das plantas. A diferença entre metabolismo primário e secundário é que o metabolismo primário é aquele que é obrigatório que a planta desenvolva para se manter viva. Então, produção de amido, de açúcares, de carboidratos, de fibras, de celulose, de lignina, tudo isso que mantém uma planta viva e faz ela cumprir o seu ciclo é do metabolismo primário das plantas. Outras substâncias que são do metabolismo secundário, se não tiver, a planta não morre, a planta sobrevive, mas elas complementam a capacidade de sobrevivência de uma planta. Por exemplo, todos vocês já viram insetos polinizadores sendo atraídos para as plantas. Elas são atraídos para plantas fundamentalmente por dois mecanismos. Um é cor, então por isso é que as flores têm cores atrativas, e a outra é aroma, voláteis, que conduzem as plantas. Então o perfume das plantas, das flores, ela tem uma finalidade na natureza que pode ser atrair insetos para a sua polinização e pode ser também de repelência a insetos e a herbívoros. A uma lagarta que vai comer a folha e tal, você tem a modificação do processo fisiológico dessa planta e ela começa a produzir substâncias para se defender, para afugentar aquele ataque que ela está recebendo e para se comunicar entre plantas. Existe um trabalho, que é um trabalho muito bonito, que pegou o Baccharis traquiniculifolia, que é o alecrim do campo. Acho que a maioria de vocês conhece o alecrim do campo. O alecrim do campo é uma planta que nós temos o sexo das flores separados.
Então você tem uma planta com flores masculinas e uma planta com flores femininas.